Bom dia, meu povo. Olha que lugar lindo, ó. Visão bonita da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Olha que gostoso, ó. Pensou? E o cafezinho é gratuito ainda, hein? Pessoal, vamos lá. Estive lá na ouvidoria, denunciei alguns fatos, né? Que eu venho protocolando projetos aqui há praticamente um ano e nunca me dão uma resposta. Mas esse vídeo eu tô fazendo para falar especialmente como defensor das mulheres, maior defensor das mulheres do mundo, tá? Criador de várias sugestões e projetos de lei de verdadeira proteção e defesa das mulheres e de verdadeira realização dos seus direitos. Filho de mãe solteira, aprendi com 6 anos de idade que mulher não se bate, de tanto ver pai espancando mãe, meu pai espancando minha mãe. 5 irmãs sofridas. Aí eu quero fazer um alerta sobre um tipo de crime invisível, que é o crime de feminismo escroto. O que é o feminismo escroto? Feminismo não tem nada a ver com feminismo. Feminismo é você apoiar as causas das mulheres. Feminismo. Feminismo é simplesmente mulher que quer atacar os homens, pôr a culpa nos homens, matar os homens, agredir os homens, espancar os homens, atacar os homens. Feminismo é atacar os homens. Feminismo é defender as causas das mulheres. Então estive na OAB, né? Na audiência pública, para falar sobre a situação dos reeducandos, das pessoas que estão em presídios, presos. E falei que tem muitos homens inocentes presos, inclusive isso já aconteceu comigo, por causa de mentiras contadas por pessoas, obviamente, mulheres, ex-mulheres, ex-namoradas, vizinhas taradas, mulher que o cara não quer sair, mulher que o cara não quer nada com ela. Aí vai lá na delegacia, conta a história, mentira, pro cara ser preso, e isso funciona muito, né? Então eu me manifestei que o judiciário precisa ter a capacidade e inteligência de saber quando essas cidadãs aí estão mentindo ou quando elas estão dizendo a verdade. Aí 2 mulheres começaram a gritar lá que se o homem não tivesse agredido, elas não iriam na polícia. No entanto, nem agressão tem nos casos, não é caso de agressão, né? E aí eu simplesmente falei pra ela, por favor, respeite o meu espaço de fala, né? Uma delas veio conversar comigo depois, muito educadamente, duas, muito educadamente, e muito educadamente conversamos. Então elas falaram, mas dependendo da maneira que você fala, da forma que você fala, dá a entender que você tá não sei o que lá, né? Não tem nem como explicar que eu tô fazendo qualquer coisa, que eu tenho que controlar minha fala, saber o que eu falo nos lugares e tal. Aí, mas antes mesmo delas acabarem de falar isso, eu falei, não, o que tá errado nessa situação, ainda mais uma audiência pública, um lugar como esse, qualquer audiência, as pessoas que participam, elas precisam ter a capacidade mental, intelectual, de entender e compreender o que qualquer pessoa está falando. Ou seja, o erro não estava na minha fala, o erro está na péssima interpretação delas da minha fala, na falta de capacidade delas ver e entender que realmente tem muitos homens presos por causa de mentiras contadas por mulheres. Isso é um fato, isso não é um ataque ao feminismo, não é um ataque às mulheres, não é um machismo, não. A gente precisa tirar das cadeias muitos homens que estão presos inocentemente, porque não quer mais, porque aceitou a separação numa boa. Quando eu pedi a separação da mãe do meu filho, da minha primeira filha, que eu tenho 2 filhos com ela, fomos muito bem casados. Quando eu pedi a separação para ela simplesmente falou, se quer separar, você não vai mais ver a sua filha. Enfim, eu entrei na justiça, ela fugiu para outro estado, o juiz mandou condução coercitiva para ela. Resumindo, eu separei faz mais de 10 anos, que eu não vejo meus filhos.
né? Mesmo eu entrando na justiça para organizar a pensão e visita. O problema é ela? Não, o problema não é nem ela. Até hoje o pai dela é o meu melhor amigo, vem na minha casa, vou na casa dele. O problema é a mãe dela, ou seja, a ex-sogra, não é nem a minha ex o problema. Enfim, venho aqui na Câmara dos Vereadores há mais de um ano, tem gabinete que me acompanha há 2 anos em relação aos problemas mentais que a mãe do meu filho tem, né? Em relação à esquizofrenia. Por exemplo, ela ficou ela já está há 2 anos sendo acompanhada pelo CAPS. Nunca tem laudo, remédio, nem nada. Ela ficou 1 ano numa chácara se tratando. Eu cuido dela há 7 anos. Desde que eu conheci ela, eu levei ela para o CAPS. Então vejam bem, tem gabinetes de vereadores aqui que acompanham o caso dela há 2 anos, há 3 anos. E para mim conseguir o cloridato de sertralina para ela, eu tive que fazer muita correria, levar ela nos vários lugares de saúde mental, conseguir receita de uso contínuo para ela. Gente, para quem não sabe o que é esquizofrenia é insanidade mental. A pessoa comete várias tentativas de suicídio, a pessoa tem paranoias, ela vê coisas que não estão acontecendo todos os dias, escuta, e tomar remédio é um caso de vida ou morte. Enfim, consegui o remédio para ela. Ela foi numa psicóloga maldita lá do Instituto Carolina Maria de Jesus, na Vila Mariana, uma casa para mulheres, que inclusive ela está morando lá. A psicóloga muito lixo falou que ela não precisa de medicamentos, sendo que o medicamento é fundamental para ela, para que ela viva e se mantenha bem. Ela está super bem. Então, devido à falta do medicamento, ela teve outros surtos e acabou até perdendo o bebê, com 6 meses de gestação. Estava super bem, linda, maravilhosa, cuidando muito bem da saúde dela, mas a falta do remédio causa a morte. Para vocês entenderem o quanto isso é grave, na audiência pública que eu estive na OAB há 2 dias atrás, uma mãe disse: meu filho tem esquizofrenia. 2 dias que ele ficou sem o remédio, ele tirou toda a roupa, entrou na casa da avó e matou a avó. A avó era o xodó dele e ele era o xodó da avó. Pessoas com esquizofrenia, elas vê demônios, elas vê briga, elas não vê a pessoa, elas vê um monstro. Então isso tem que ser levado a sério. Até hoje a Samira, primeira vez que eu levei ela no CAPS foi há 7 anos, quando eu conheci ela. Até hoje ela não tem um laudo de esquizofrenia. Vários vereadores, vários gabinetes aqui de esquerda e de direita acompanham o caso dela. Já me trataram até igual bandido aqui. É muito engraçado. Gente, você sabe o que é muito engraçado nessa história? Eu estar lutando pelos direitos de uma mulher que não tem pai nem mãe, que eu vejo como familiar meu, que eu sempre protegi, sempre defendi. E no decorrer dessa caminhada que eu ajudo ela, inclusive aqui na Câmara de Vereadores aconteceu várias vezes, eles querem colocar a culpa em mim dos problemas que ela tem, da situação que ela passa. Porque é lógico, ela reclama de alguma briga, que a gente teve discussão, mas nunca teve agressão e tal. Então assim, pra mulher que quer ser uma feminista, mas às vezes age com feminismo, elas têm grudado na cabecinha delas que tudo é culpa do homem, né? Ou de alguma forma o homem é culpado. Agora eu quero que vocês me respondam. Que culpa eu tenho de problemas mentais que uma pessoa tem desde antes de eu conhecer ela? Que culpa eu tenho disso? Nenhuma, né? Enfim, só para finalizar esse vídeo, as situações da Samira pioraram 1000 vezes a partir do momento que ela passou a ser atendida por psicólogas, feministas escrota lixo, assistente social, feminista escrota lixo, mulheres revoltadas com a situação de casamento delas, revoltadas com o marido, com a vida, onde elas não podem ouvir que um homem ficou fora de casa um final de semana, que elas querem pôr a culpa no homem de tudo. A situação vira muito pessoal contra o homem. Isso eu chamo isso de crimes doentio, de feminismo escroto lixo. Ou seja, as mulheres que cuidam das nossas mulheres doentes precisam estar mais bem preparadas para não piorar a saúde mental delas, que é o que essas
malditas aí vêm fazendo. Existem denúncias, existe inquérito policial contra o CAPS de omissão de socorro, porque o CAPS até hoje nunca deu um laudo para ela, né? São 7 anos sem laudo. É isso aí. Enfim, ela não tem mãe para proteger ela, para defender, não tem pai, o pai dela faleceu recentemente, e é um fardo que eu carrego com orgulho, porque ela é um familiar meu, ela é mãe do meu filho mais novo, né? E faço isso também em nome de todas as pessoas que têm esquizofrenia na família, as famílias. Isso é uma doença extremamente grave, mas que a própria Câmara dos Vereadores, onde eu estou, não está preparada nem qualificada, não tem nem noção do quanto isso é grave, mesmo esfregando na cara deles com documentos, com provas, com vídeos, né? Então, espero que a Câmara dos Vereadores passe a ver essa doença gravíssima como grave, e que as pessoas, que você apresente as provas que elas são assim, que elas pressionem o CAPS, a dar laudo, o INSS, a dar laudo para as pessoas, para que elas possam fazer os tratamentos corretamente, os remédios, né? Então, é isso, pessoal. Eu encerro esse vídeo aqui explicando sobre o que é eufemismo escroto, que é quando você está na luta aí para ajudar uma mulher doente e você é visto como culpado ou considerado como culpado, ou quando você fala de crimes que mulheres estão cometendo, daí você não pode falar. Vou falar o quê? Quando mulheres mentem para homens ser presos, quer que eu diga o quê? Aí eu sou visto como um cara que está atacando as mulheres, né? É umas coisas bem escrotas, bem atrasadas. E ser feminista não é atacar os homens, é compreender os homens que falam, não atacar e pôr as culpas de tudo nos homens. É isso, pessoal, uma boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de março de 2026, encerrando daqui da Câmara Municipal de São Paulo. Abração para todos aí.